medalha de ouro nas Olimpíadas de Atenas, além de vários títulos nos 12 anos em que defendeu a seleção brasileira de vôlei masculino, o gaúcho de Novo Hamburgo, André Heller, acaba de se aposentar como atleta. Aos 38 anos, casado com a ex-levantadora da seleção feminina de vôlei, Marcele, e pai da pequena Helena, André deixa o posto de capitão da equipe campineira Brasil Quirim para assumir o cargo de coordenador técnico do mesmo time. O jogo de despedida, realizado no final de julho, lotou o ginásio do Taquaral em Campinas e contou com a participação de estrelas da modalidade responsáveis por dar ao vôlei a importância que ele tem hoje. Campeão olímpico em Atenas 2004, também foi bicampeão sul-americano, hexacampeão da Liga Mundial, bicampeão da Copa do Mundo, campeão da Copa dos Campeões, campeão mundial, campeão pan-americano, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 e bicampeão da Copa América. Recebemos hoje aqui no Mais Esportes para contar a sua história o campeão brasileiro de vôlei, André Heller. André, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, André. Olha, você acaba de se aposentar, né? Nós queremos saber o e agora? Pois é. Há muito tempo que eu penso sobre o dia de parar de jogar, né? Eu costumo brincar que eu já penso nesse momento pós-carreira desde que eu comecei a jogar, porque é um momento, eu sempre ouvi falar de outros atletas, é um momento muito difícil para o atleta, né? O Casagrande que fala que o atleta morre 2 vezes, a primeira quando para de jogar. Mas a minha aposentadoria, digamos assim, foi muito tranquila. Eu vou fazer 39 anos esse ano, e há 2 anos que eu venho sofrendo com uma lesão raríssima no vôlei, aliás, raríssima em qualquer outro esporte, que é uma lesão na articulação externo-clavicular, mais ou menos nessa articulação daqui, na clavícula, e ela vinha me maltratando muito durante esses últimos 2 anos. Com a minha idade também, eu já estou no bônus, né, de um atleta, geralmente o atleta de voleibol vai até os 36 anos, eu já vou fazer 39, então eu achei adequado parar agora, porque eu não estava só arriscando o meu rendimento na quadra, eu estava arriscando a minha qualidade de vida com a minha filha, eu não conseguia pegar mais minha filha no colo. Então eu tomei essa decisão de maneira bem lúcida, bem serena, ela foi emocionante, eu fiquei muito emocionado durante um período pela solidariedade das pessoas, mas foi muito tranquilo e essa transição está sendo tranquila também. Agora a gente quer saber do começo, como foi que você entrou no esporte? Teve alguma influência? Tive influências de várias pessoas, do meu pai, que foi um jogador de vôlei, mas meu pai tem 76 anos, então ele jogou vôlei até os 18, depois foi técnico, mas naquela época o vôlei era muito amador. Naquela época, inclusive, o vôlei era um esporte de mulheres, né? Então, tive a influência dos meus pais, a minha mãe também jogava handebol na escola, mas o fator que mais me colocou próximo do esporte foi a asma, porque eu sou um asmático. Então, quando eu sofri muito na infância, eu brinco que eu passei minha infância espirrando, tossindo e assoando o nariz, né? E nessa ânsia de melhorar a minha capacidade física, o meu quadro físico, eu tive contato com o esporte, no sentido de prevenção, no sentido de que era uma prevenção de que a asma não me pegasse, né? Eu vivia com asma, faltava na escola, eu precisava melhorar a minha capacidade física e o esporte foi me dando essa condição. Quantos anos você tinha quando você começou a praticar esporte? Então, eu tentei o atletismo, o basquete e acabei conhecendo o vôlei com 14 anos, em 1990. Eu fui fazer uma peneira num clube na minha cidade natal, Novo Hamburgo. Acabei passando, não pela minha qualidade técnica, porque eu não sabia jogar vôlei direito, mas pela minha condição física. Eu era alto, era muito magro, era alto para a época. Hoje em dia, essa altura seria abaixo para os dias atuais, mas eu tinha 1,78 m, acabei sendo um dos únicos que passou nessa peneira, me apaixonei logo de cara e, no final das contas, joguei 24 anos. Talvez pela sua altura você não tenha tido contato com o futebol, então você falou, sou alto, já vou para o vôlei. Não, eu tive contato com o futebol na escola, gostava muito de jogar com os meus amigos, mas eu era um verdadeiro perna de pau. Eu jogava para brincar, muitas vezes era goleiro, gostava muito de futebol, mas eu sempre gostei de outras coisas também, outras modalidades. Praticou? Pratiquei atletismo, pratiquei basquete,
brincava muito, isso foi muito importante para a minha iniciação esportiva. Eu brincava muito na rua, de esconde-esconde, de pega-pega. Lá no Sul, nessa época, era possível fazer isso. Infelizmente, agora a gente não pode fazer mais isso, não. Isso eu acho que me ajudou a gostar do esporte e, repetindo, né, desde que eu, em 1990, eu comecei a praticar o vôlei regularmente, eu acabei me apaixonando pela modalidade. Em Novo Hamburgo, né? A sua cidade é Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Lá tem muito espaço para a prática de esportes das crianças? Tinha, viu? Tinha. Naquela época a gente podia brincar nas praças, nos clubes, na rua. Hoje não é mais possível. Eu lembro que eu brincava muito na rua. Ou juntava meus amigos numa pracinha, mesmo na rua, e brincava demais. Hoje em dia não é mais possível. Os espaços até existem, mas estão abandonados, como até em várias outras cidades do Brasil, porque todos os pais agora, e os jovens e as crianças, precisam se preocupar com a segurança, infelizmente, né? Em que momento da sua vida você foi para o profissional? Você já tinha saído de Novo Hamburgo? Não, eu tive essa sorte, digamos assim. O mesmo clube no qual eu comecei nas categorias de base, com 14 anos, com 16 eu já fazia parte de uma equipe profissional. Eu lembro que na época era a Frangosul Ginástica, em 1993. E eu comecei a fazer parte do plantel, eu ajudava muito. No primeiro ano eu catava a bola para os profissionais, mas foi um contato muito importante ali. No outro ano eu já fui um pouquinho mais efetivo e fui aprendendo, fui me desenvolvendo como atleta, fui me desenvolvendo como pessoa, construindo os meus valores, vendo outros atletas profissionais treinando e jogando. Isso foi agregando ao meu perfil e eu acabei seguindo ali mesmo. Ali foi meu primeiro time profissional. Inclusive esse time foi o campeão da primeira Superliga da história, porque até então era Campeonato Brasileiro de Vôlei. Em 1993, 94, foi a primeira Superliga de vôlei da história e esse time Frangosul Ginástica foi campeão. Eu tive a sorte, né, a bênção de começar com esses caras que já de cara foram campeões. E quando foi que você saiu de Novo Hamburgo? Para onde você foi? Então, eu saí de Novo Hamburgo, o clube, como acontece até hoje, acabou, o patrocinador não tinha mais interesse em patrocinar o voleibol, acabou se afastando em 1996 e eu fui para uma outra cidade perto de Novo Hamburgo, Canoas, ali uma universidade, começaria com o primeiro ano um projeto de voleibol profissional. E eu fui contratado, eu era muito jovem ainda, 1996, eu estou falando de muitos e muitos anos atrás. E ali eu segui minha carreira a partir de 1996. Eu fiquei 3 anos nessa universidade, UBRA. E depois disso, quais foram os clubes? Você passou por vários clubes, Isso, né? Isso. Nesse momento da minha carreira, eu estava sendo sondado já para a seleção brasileira adulta. Eu já tinha passado pelas seleções brasileiras de categorias de base, mas neste ano eu comecei a ser sondado pela minha capacidade física para a seleção adulta. Em 1998, ainda na UBRA, eu fui convocado pela primeira vez para a seleção brasileira adulta. Depois desse time, eu segui para Belo Horizonte, no time do Minas Tênis Clube, e fiquei 1 ano em Belo Horizonte. Como foi a convocação para a seleção brasileira? Foi magnífica, né? Lembra do dia, como foi? Eu, quando eu tinha 2 anos de voleibol e estava no auge da minha paixão de adolescente pelo voleibol, eu vi a seleção brasileira de vôlei do Maurício, nosso embaixador Brasil Quirim, do nosso time Brasil Quirim. Aquela seleção conquistou a medalha de ouro em Barcelona. E eu falei para minha mãe, eu lembro como se fosse hoje, mas eu falei meio sem, assim, não só por falar, mas eu não estava conseguindo enxergar o que aconteceria, mas eu teria falado para minha mãe, eu vou ser campeão olímpico em 1992. E a minha mãe escutou aquilo, guardou com ela, mas sabia das nossas dificuldades. Eu venho de uma família bastante humilde e até então, nesse ano, eu não era um assalariado. As minhas irmãs me financiavam, eu digo, pagavam os meus tênis e minhas joelheiras. Por um tempo, foi um acordo que elas fizeram comigo, porque eu tinha acabado o 2º grau na época, meus amigos todos fazendo cursinho para entrar na universidade, e eu não tinha essa condição, porque se eu tivesse que entrar na universidade naquele ano, eu teria que trabalhar para pagar a universidade. Então elas falaram, nós vamos te financiar durante 1 ano e tu aposta. Foi aí o ano que eu engrenei no esporte e passei a receber um salário. E eu falei para minha mãe, eu vou
vou para a seleção brasileira, vou ser campeão olímpico. Em 1998, eu estava cumprindo meu primeiro passo em direção a esse sonho, eu fui convocado pela seleção brasileira adulta. Você consegue se lembrar da campanha feita para chegar no final o ouro em Atenas? Ah, sem dúvida, porque foi essa campanha, esse processo que eu digo, durou mais do que um ciclo olímpico, durou mais do que 4 anos. Muitos dos jogadores que foram convocados pela primeira vez em 1998 junto comigo, estavam comigo em Atenas também. Então o processo é lento de desenvolvimento de um atleta olímpico ou de um atleta capaz de estar numa Olimpíada e conquistar uma medalha. Lembro sim a chegada do Bernardo em 2001, implantando a mentalidade dele de realmente de doação, de que é uma frase famosa dele, né, que ele fala assim, a vontade de se preparar tem que ser muito maior do que a vontade de vencer, porque é no preparo, nesse processo de preparação que a gente conquista a vitória. E ele implantou isso na seleção, encontrou nós atletas com muita fome por títulos, nós não éramos conhecidos no cenário mundial, não éramos nem respeitados pelos outros países, ele nos encontrou com muita fome de treinamento, de desenvolvimento técnico e até mesmo pessoal, e deu tudo certo. O time adotou a mentalidade dele e deu tudo certo em Atenas. Contra quem foi a final? Foi contra a Itália, nós ganhamos de 3-1, com uma certa facilidade até. É verdade? Certa facilidade, é isso? Uma certa facilidade. O jogo mais tenso dessa Olimpíada, em 2004, em Atenas, foi a semifinal contra os Estados Unidos. Foi um jogo muito tenso, porque numa semifinal você está muito perto de uma medalha, mas se perder você fica, de certa maneira, longe. Então, realmente, eu lembro desse jogo contra os Estados Unidos, essa semifinal foi o jogo mais nervoso. A final, acho que o time estava tão preparado e tão convicto, não da vitória, mas do que tinha feito para conquistar a vitória, que eu lembro dessa final de um jogo assim, tenso, nervoso, mas sob controle. Por isso que eu digo que foi um jogo que nós vencemos com uma certa facilidade. Como surgiu a história do peixinho? Você já estava na seleção ou você ajudou a criar? Não. Eu já estava na seleção. Aquele time era conhecido, esse time que se juntou em 2001 com o Bernardo, a gente tinha uma maneira de relação interpessoal muito bacana, porque nós não éramos os melhores amigos, mas nos respeitávamos muito. E quando a gente entrava para trabalhar, era onde se respeitava mais ainda. Então era doação total, olho no nosso objetivo, sabendo que tinha um comandante, uma comissão técnica. Então a gente começou a criar algumas características nossas, de bagunça, de estarmos juntos, de sairmos todos juntos, mesmo não sermos todos amigos íntimos, isso é muito difícil. A gente tinha grupinhos, mas nos respeitávamos, né? Repetindo. Então a gente foi criando algumas coisas e o peixinho surgiu de maneira bem natural. Um dia o Bernardo tinha uma doença por peixinho. A bola não podia cair no chão sem alguém tentar. Então a gente ficava dando peixinho o tempo todo no treino. Então eu acho que foi até dessa maneira. Assim, um dia a gente conquistou um título e quis fazer uma graça com ele, todo mundo dando peixinho ao mesmo tempo. Isso foi uma marca da nossa geração. Legal, é como o jogador de futebol também, quando comemora o gol, né? De várias maneiras. Exatamente. Nós vamos encerrando o nosso primeiro bloco por aqui. Vamos continuar conversando com o campeão brasileiro de vôlei, André Heller. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
Estamos de volta com o programa Mais Esportes, hoje ouvindo a história do campeão brasileiro de vôlei, André Heller. André, um episódio que marcou, né, a sua vida, imagino, foi o corte que você teve na Seleção Brasileira em 2002. Pode falar sobre isso? Claro, sem dúvida nenhuma. É um episódio, uma situação, um fato que marcou não só minha vida profissional, como minha vida pessoal, né? Na época, o Bernardo tinha chegado em 2001 na seleção e cada jogador tinha que conquistar o seu lugar. E eu estava penando muito para conquistar o meu. Eu enxergava, da minha maneira, uma certa resistência em relação a mim por parte do Bernardo. E até que em 2002, antes do Campeonato Mundial na Argentina, eu fui cortado da seleção. Fiquei realmente muito chateado, emocionado na época. Estava toda a comissão técnica, me chamaram numa salinha e eu falei para ele... Primeiro eu quis, né, a reação imediata de um atleta depois de um corte é querer, não, cara, eu vou pegar esse técnico na saída. Mas, obviamente, brincadeiras à parte, eu tive uma lucidez e uma luz assim de perguntar para ele, falei, Bernardo, eu quero saber o seguinte, a seleção brasileira é a minha vida. Desde o início da minha carreira, eu havia pensado em seleção brasileira. Então eu perguntei para ele o que eu teria que fazer para voltar para a seleção brasileira. E naquele momento ele me falou o que ele achava, e naquele momento eu comecei a enxergar a situação com os olhos do técnico. Quer dizer, o corte não dizia respeito só a mim, dizia respeito ao bem da seleção brasileira. E se naquele momento ele achava que eu não servia a seleção brasileira, eu tinha que trabalhar em função disso. Não é uma vaidade, é o fato de eu estar na seleção brasileira. Eu teria que servir à seleção brasileira, eu teria que ser útil à seleção brasileira. E quando eu voltei em 2003 para a seleção brasileira, já com esta mentalidade, o meu trabalho todo era norteado nesse sentido. Eu não tinha o objetivo de ser titular ou reserva. Eu queria fazer bem para a seleção brasileira, eu queria ajudar a seleção brasileira. E depois disso, eu nunca mais saí da seleção brasileira, inclusive nos campeonatos importantes, sendo titular. Como que você se preparou nesse tempo? Você ficou um ano, né? Longe da seleção? Isso, fiquei um ano. Eu acho que eu tive muito foco, muita concentração nesse momento. E mais do que isso, muita serenidade e lucidez, porque é normal isso, eu vejo até hoje os atletas quando são cortados, ou até mesmo quando uma pessoa recebe um não, ou é mandada embora, ou é despedida, ou não tem um projeto aprovado. Eu vejo as pessoas muito bravas e botando a culpa em outros fatores, mas eu tive a lucidez de fazer uma autorreflexão e ver que realmente o problema não era o Bernardo, o problema era o meu rendimento em função da seleção brasileira e que ele tinha que pensar, é obrigação e responsabilidade do chefe, do líder, pensar no bem da seleção brasileira, no bem do grupo, no bem da empresa. Então o que mais me marcou foi essa lucidez de fazer uma autorreflexão e falar, bom, o problema o problema não gira ao meu redor, o problema é em relação à seleção brasileira e eu tenho que trabalhar para servir a seleção brasileira. E nesse sentido eu trabalhei muito forte no clube, eu jogava em Florianópolis na época, tentando servir o clube, tentando me preparar para servir bem o clube e automaticamente eu estava trabalhando para ser convocado novamente para a seleção brasileira. Nesse ano, inclusive, tem um fato curioso, acabou a Superliga, que é o campeonato brasileiro nosso, e nessa Superliga serve de espelho para o Bernardinho convocar os atletas. E nessa Superliga que passou logo depois essa Superliga aconteceu logo depois do meu corte, no final da Superliga eu fui escolhido o melhor bloqueador e o melhor jogador daquele ano. Então, como esse fato, esse corte, né, do Bernardo marcou a minha vida, ele mudou totalmente a minha vida, não só profissional como pessoal, porque eu encaro as minhas situações pessoais como em casa com minha família, em casa com minha filha, eu tento fazer isso também, estar 100% ali, concentrado naquele momento, tentando curtir aquele momento, porque o que adianta estar de corpo presente? A mente tem que estar ali. No jogo de despedida, a gente percebe que foi bem produzido, foi a plateia, né, os fãs ali te apoiando e participando junto, você fazendo um pedido de casamento para sua esposa. Conta aí, como é que você conheceu a Marcele? Então, a Marcele, eu já conhecia, a Marcele, para quem não sabe, Marcele Rodrigues foi levantadora da seleção brasileira durante 7 anos. Eu falo com o maior orgulho, ela foi escolhida a melhor levantadora do mundo em 2002.
Ela jogou muito bem vôlei, era mais fominha do que eu, inclusive, e nós nos cruzamos, nos encontramos no centro de treinamento da Seleção Brasileira de Vôlei em Saquarema e começamos nosso contato ali com muito respeito, é óbvio, porque ali a gente estava para treinar, para trabalhar, mas um dia nos marcamos de nos encontrar numa livraria e a partir daquele momento parece que na outra semana nós nos casamos, praticamente foi assim. Ali nós assumimos um compromisso, dentro de 15 dias eu já tinha apresentado a Marcele como a minha namorada, depois de pouco tempo nós já nos considerávamos casados, ela já frequentava alguns lugares que o Bernardo permitia que a gente levasse as nossas esposas, a Marcele já entrava na lista de esposas e aí estamos juntos até hoje. Quantos anos faz? 8 anos já. 8 anos. 8 anos já. E vocês têm uma menina? Nós temos uma menina, Helena, é a grande medalha nossa, o grande troféu da nossa vida, maravilhosa, o presentaço, né, que a Marcele me deu. A Marcele me deu um presente que é o maior presente da minha vida, é ser pai. E ela é linda, eu vou ficar aqui falando dela, não vou babar aqui. Que princípios você tenta passar para ele? Os valores e princípios que eu aprendi no esporte, sabe? A disciplina, dedicação, concentração, respeito aos outros, isso é fundamental, mas não só no esporte, né? Em todos os sentidos. O cuidado com o que é nosso e principalmente o cuidado com o que não é nosso, sabe? Bobagem, as pessoas acham bobagem, não jogar lixo no chão, né? Cinto de segurança, a Helena entra no carro, agora ela mesma põe o cinto, ela sabe que não pode jogar lixo no chão, ela sabe que não pode falar palavrão, que não pode ofender uma pessoa, que a gente tem que apoiar. Essas coisas eu tento passar porque o esporte me ensinou muito isso, principalmente em ser ético, ser honesto, quando me convém e principalmente quando não me convém. A gente tem que ser honesto sempre, em todas as situações, até em situações que a gente não é agradável a nós, né? Isso eu tento passar para ela já desde pequenininha e ela tem absorvido isso de maneira grandiosa. E as tradições gaúchas você passa também? Sem dúvida, sem dúvida. Eu já não as mantenho muito, por exemplo, tomar o chimarrão, mas a Helena ganhou das madrinhas, né? As minhas irmãs, as professoras que me financiaram quando eu era adolescente, são as madrinhas da Helena, e deram de presente a cuia, a bomba, a erva. Então a Helena, no final de semana a gente deixa ela tomar, ela costuma querer tomar no café da manhã, põe um pouquinho de açúcar porque é muito amargo, e adora também. Uma tradição que eu adoro, né, que eu trago do meu pai, o churrasco, eu sou apaixonado por churrasco. E ela gosta de picanha? Ela gosta de picanha. Ela gosta de picanha, ela diz que gosta de linguiça, ela gosta de tudo. O churrasco do pai eu posso fazer qualquer coisa que ela gosta. E você já vê nela algum interesse pelo esporte? Eu já vejo. Mas a gente estimula todos os esportes, todas as modalidades. Ela é muito pequena para passar por qualquer especialização, seria uma especialização precoce. A gente estimula muitas brincadeiras, brincadeiras que usam como ferramenta a ludicidade, muita fantasia, muita leitura. Eu e a Marcele somos apaixonados pela leitura. E a Helena, a gente estimula ela desde neném. A Helena tinha 2 meses, a gente lia livrinhos para ela. Ela adora, todo dia tem que contar uma historinha no livro, ou ela fala assim, pai, conta uma historinha de boca. Quando não tem o livrinho, ela fala, pai, conta uma historinha de boca. Eu conto uma historinha para ela e ela acostumou com isso, é apaixonada também. E a gente se descobre autor, né? De Exatamente, histórias infantis. Eu já criei. Esses tempos, agora com a proximidade, o Dia dos Pais por perto aqui, a Helena tinha que levar um objeto do pai, um objeto meu para a escola, e ela não hesitou, falou, pai, eu quero levar uma medalha. E eu sem problema nenhum, porque as medalhas eu faço questão que as pessoas toquem, que as pessoas conheçam. Falei, filha, não tem problema nenhum, escolhi uma medalha bonita, e ela levou para a escola e estabeleci algumas regras, não pode jogar no chão, não é brincadeira, tal. E ela levou e com o maior orgulho, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos encerrando o segundo bloco do Mais Esporte de hoje, que está recebendo o campeão brasileiro de vôlei, André Heller. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você.
Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Mais Esportes, hoje recebendo o campeão brasileiro de vôlei, André Heller, contando a sua história. André, no jogo, voltando ao jogo de despedida, que foi um jogo de muita emoção, foi um evento de muita emoção, né? Eu gostaria que você falasse sobre a importância de ter aquelas pessoas com você. O seu time era um time, né, só estrelas. Com Como certeza. foi? Primeiro eu tenho que agradecer muito a Brasil Quirim, que viabilizou o jogo, a SM, nossa agência, que é a gestora do nosso projeto, que viabilizaram tudo, eles sabiam do meu desejo de ter um jogo de despedida e foi maravilhoso, foi maravilhoso. Na verdade, eu sempre falei que o pretexto foi a minha despedida, mas na verdade a gente homenageou o voleibol e principalmente aquelas estrelas que estavam ali, aqueles jogadores que fizeram história e fazem ainda, né? Porque alguns jogadores da seleção brasileira atual estiveram lá, como o Bruno, o Wallace, o Éder. Nós tivemos a volta das quadras do Maurício, o Axé, o Joel, o Nauber, o Kid, o Diogo, que jogou conosco no passado. Então, na verdade, o meu jogo de despedida foi para homenagear esses caras que fizeram muito pelo esporte e pararam de jogar e não tiveram despedida nenhuma, entendeu? Infelizmente, nós temos memória curta, né? A gente não valoriza a nossa história de maneira geral, como nação. E foi uma maneira, assim, de... O nosso projeto, a Brasil Quirim, a SM, e até uma maneira minha de homenagear esses caras, porque, querendo ou não, convivi com esses excelentes atletas, esses grandes seres humanos, aprendi muito com eles, e eu devo muito da minha trajetória a eles, e foi uma maneira de homenageá-los. Você, em algum momento, e naquele jogo, sentiu vontade de voltar atrás na aposentadoria? De maneira nenhuma. Não. É uma ótima pergunta que eu tenho escutado com bastante frequência, mas não, eu estou muito tranquilo da minha decisão. Como eu te falei, a lesão estava me maltratando, eu já sou um jogador com 39 anos, estou adorando essa parte de gestão, essa parte administrativa, essa parte de coordenação, estou aprendendo muito realmente com um dos nossos diretores, o Fernando Maroni. Então, em momento algum, passou pela minha cabeça. Foi ótimo aquele jogo de despedida para poder voltar às quadras, para poder me despedir daqueles grandes atletas, que é uma coisa que a gente precisa frisar, vieram a esse jogo de despedida, vieram de longe, sem pedir R$1. Eles vieram para homenagear o vôlei, eles sabiam da importância desse jogo de despedida, dessa homenagem ao vôlei que a gente estava fazendo. Foi muito bacana. Eu pude estar na quadra com a minha esposa. Obviamente, nós nunca havíamos jogado juntos. Eu pude oferecer um buquê de flores para ela, pedi-la em casamento de novo. Ela aceitou? A gente não viu. Ela aceitou, então ela tá aceitou, graças a Deus. Eu vi alguns Ficou segundos ali que ela ficou pensando, eu dei um apertãozinho na mão dela, falei, por favor, né? Depois a gente conversa. Sua filha também estava na quadra, não estava? A minha lá filha brincando? no final do jogo, no meio do jogo, ela ficou no banco com a gente. Isso foi uma coisa muito bacana. Porque o Bernardinho era o técnico, que foi meu técnico na seleção brasileira. O Marcos Pacheco foi um dos meus primeiros técnicos lá no Rio Grande do Sul, era o assistente. E foi muito legal isso, porque desde o início eu deixei claro que era o meu jogo de despedida, mas eu não precisava efetivamente estar o tempo todo na quadra. Então eu permaneci metade do tempo do jogo no banco. E deixei os outros jogadores. E eu não precisei falar isso efetivamente. O Bernardo percebeu isso, todo mundo percebeu isso. Era uma festa do vôlei, não era a minha festa. Foi muito legal. Tinham outras crianças no banco com a gente. Foi maravilhoso. A Virna teve uma participação. A torcida, toda a torcida com a minha máscara. Foi maravilhoso. Foi um evento único. Eu vou levar para o resto da minha vida. E quem ganhou, afinal? Nós ganhamos, mas o juiz deu uma mãozinha, era uma festa, isso não acontece, os juízes não fazem isso. Eu fui pedir para o juiz, Gil, dá uma força aqui para os velhos, para os enferrujados, ele deu uma forcinha lá, mas era uma grande festa. A gente não estava, o Bernardo falou isso com muita lucidez,
no final. A gente não estava brigando ali, não estava competindo por ponto, por set. A gente estava festejando o voleibol, festejando o esporte no Brasil, tentando dar um exemplo para as pessoas de como a gente pode fazer um evento bacana, sem briga, sabe, com tranquilidade. Foi maravilhoso. Foi o auge da minha carreira, talvez. Você saiu no auge mesmo, porque você era o capitão da equipe. Isso. E agora você é o coordenador técnico da Brasil Quirim, é isso? Isso. Eu fui capitão do projeto, desse nosso projeto, Brasil Quirim, durante 4 anos. Nesse 5º ano eu estou como coordenador técnico. Eu me aposentei numa sexta, na segunda eu já exercia essa função, obviamente que aprendendo bastante. Eu tenho uma das minhas funções é estar presente na quadra, com essa nossa nova comissão técnica, que é muito competente, estar presente com eles, ajudar no que eles precisarem, e é a parte que eu domino, efetivamente, mas a outra parte da minha função, que é a parte administrativa, a parte de gestão, eu brinco, eu sou um estagiário sem problema nenhum, faz parte do meu processo, como quando eu comecei no vôlei, esse processo de aprendizado, eu estou me dedicando bastante, tenho aprendido bastante. Sou coordenador. Basicamente, a minha função é fazer com que tudo funcione, com que os jogadores tenham tranquilidade realmente para trabalhar, para concentrar realmente na prática esportiva, nas ações que nós fazemos, que nós não temos só treinos e jogos, né? Nós fazemos as nossas ações sociais, que temos uma parceria com o Instituto Compartilhar, do próprio Bernardo, os núcleos vôlei em rede. Nós temos o nosso contato com a comunidade de Campinas, que é muito importante, nós temos as categorias de base. Então a minha função é ali ajudar a coordenar para fazer com que tudo funcione, para deixar a comissão técnica e os atletas tranquilos para exercerem essas atividades. Você também dá palestras em escolas, isso é para as crianças. Isso. O que você passa nessas palestras? Então, eu não gosto de chegar nas escolas, universidades, empresas, seja o ambiente que for, e somente contar minha história, eu vou levar minha medalha. As medalhas, os títulos eu acho são bacanas, eu costumo inclusive dizer isso, mas eu deixo na parede, o troféu eu deixo na estante. O mais bacana da minha carreira foi todo esse processo que eu estou te contando aqui, sabe? De capacitação através do esporte, de usar o esporte como ferramenta de educação. Eu me eduquei através do esporte, eu construí meus valores no esporte. Valores que a gente aplica no nosso dia a dia como cidadão. Então eu passo essa mensagem. Eu costumo dizer que a diferença entre um atleta, no meu caso um atleta olímpico, digamos assim, e uma pessoa normal, entre aspas, é somente o nível de visibilidade. Eu de vez em quando apareço na televisão em função da minha profissão, mas e a outra pessoa não. É a única diferença. Porque se a gente for ter como referência atletas olímpicos é muito legal, mas quase nenhuma pessoa tem os pré-requisitos para alcançar uma medalha olímpica. Mas a gente pode buscar nossa medalha olímpica nas nossas funções. Eu vou buscar ter capacidade de ser muito bom na minha função agora como coordenador. E as pessoas, eu estimulo isso, que as pessoas busquem o seu melhor a todo momento nas suas respectivas funções. Eu não sei se você vai concordar com o que eu vou dizer agora, mas a seleção brasileira de vôlei, a masculina, ela dá a impressão que ela já alcançou o que ela podia alcançar, não está conseguindo mais. Seria o quê? Ela já alcançou o ápice dela? O que você fala sobre isso? Não tem mais como ganhar nada? Tem. Até porque, assim, é a mesma seleção brasileira, porém com jogadores muito diferentes. Então, a nossa geração, que ficou de 2001 a 2008 juntos e praticamente ganhando tudo, a gente é a mesma seleção, mas a gente não pode fazer essa comparação, é até injusto com essa nova geração, porque são jogadores jovens, jogadores que talvez não passaram pelo mesmo processo que nós, e que estão no meio do processo ainda, que já vem conquistando alguns resultados bastante expressivos, mas que a gente tem que ter paciência, que vão conquistar muitas medalhas ainda. A seleção brasileira vai se manter no auge, está se mantendo. Toda a competição, eu tenho certeza que o Bernardo está trabalhando o pessoal para conquistar a medalha de primeiro lugar, a primeira colocação.
Mas isso é muito difícil, as outras seleções também treinam, também se capacitam, mas está bem encaminhada. O Bernardo faz um trabalho excelente e aqueles jogadores, sem dúvida, também. Vamos encerrando mais um bloco do Mais Esportes, hoje recebendo o campeão brasileiro de vôlei, André Heller. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Vamos partir para o último bloco da nossa conversa com o campeão brasileiro de vôlei, André Heller, o atleta contando a sua história aqui no Mais Esportes da TV Câmara Campinas. André, você apadrinhou um projeto chamado Sou do Esporte, que financia a participação de atletas, né, em campeonatos. Você acha que essa seria a saída para o esporte no Brasil? Eu não digo a saída, mas uma das opções, né? Quando a Sabine me procurou falando sobre o projeto, eu logo falei, esse é um sonho que eu tinha, posso pegar o teu sonho para mim também? E aí nós combinamos que eu seria o padrinho do projeto com muito prazer. E o projeto aí está em pleno processo de crescimento. O Sou do Esporte está crescendo muito, está atendendo já muitos atletas. Maravilhoso, uma iniciativa louvável deles. Eu tenho o maior prazer de ser o padrinho. Tenho encontrado até dificuldade de me encontrar com os responsáveis pelo projeto, por falta de tempo deles e meu, mas o projeto está ótimo, está ajudando muita gente, muita gente. É mais uma opção para ajudar atletas e as pessoas, não só pessoas jurídicas, digamos assim, as pessoas físicas também podem ajudar as pessoas. É muito bacana, muito legal. Como é que funciona? Qualquer um pode colaborar, não é isso? Qualquer um pode colaborar, entrando no site do projeto, Sou do Esporte, dando uma olhadinha no projeto que agrada, o projeto que gostaria de contribuir, é muito fácil. O site está aí, as pessoas vão ter muita facilidade de conhecê-lo. André, como é que você vê o ensino do esporte nas escolas brasileiras? Antes a gente tinha aula de educação física, né? Era fora do horário de escola, inclusive. Sim. E hoje a gente já não vê mais isso da mesma maneira. Como é que você vê? Você sabe que eu sou um estudante de educação física. Eu comecei a minha faculdade de educação física em 1996. Em função da minha carreira de jogador de vôlei, eu não terminei a faculdade ainda, estou no meio do curso. Então, mas eu sou apaixonado pelo curso de educação física, o curso no Unisal, Liceu Salesiano. É um curso muito rico e eu vejo de algumas escolas já perceberam que o esporte tem que ser tratado na escola como o esporte da escola, adaptado para a escola, não o esporte na escola. Porque o esporte não pode simplesmente levado para as escolas e ensinado de maneira como se fosse treinar os alunos. O esporte tem que ser uma ferramenta de educação dentro do esporte. Educação motora, educação cognitiva, educação afetivo-social. Não tem como a gente separar esses domínios. O aluno, a criança, tem que ser trabalhado de maneira integral, porque é um ser humano. É muito complexo esse ensino. Então, eu vejo já algumas escolas trabalhando o esporte nesse sentido, mas também outras trabalhando o esporte de maneira, ao meu ver, um processo inverso, na contramão, né? Como eu te falei, o esporte tem que ser trabalhado de maneira... É muito complexa essa questão e o esporte tem que ser trabalhado de maneira bastante complexa na criança. O primeiro ouro olímpico brasileiro está completando 30 anos, né, com Joaquim Cruz. E a gente percebe nas imagens que a gente tem visto nas matérias sobre esses 30 anos
que o local de treinamento continua a mesma coisa de hoje. Até quando você acha que a gente vai ter que mandar nossos atletas para fora do Brasil para poder treinar? Eu espero que não muito tempo, né? A gente tem as Olimpíadas aí por perto e eu não vejo a situação mudar. Eu acho que depende de cada um de nós, não só do governo, né? Aliás, todo o desenvolvimento em todos os fatores do país depende de todos nós, não só do governo. Em relação ao esporte, realmente, as medalhas olímpicas que temos, muitas delas são milagres que aconteceram no Brasil. Não posso falar isso da medalha no vôlei, porque a gente tem a Confederação Brasileira já tem um centro de treinamento, já investe há muito tempo nas categorias de base. Nós temos um trabalho aí de muitos e muitos anos, por isso que os resultados acontecem. O que eu vejo é que somente na proximidade das competições que os atletas de vários esportes recebem algum apoio privado ou apoio público. Isso é um pecado. A gente vai continuar dependendo de milagres desses atletas. E eu falo isso com bastante convicção. A gente está muito longe de ser uma potência olímpica, né? Nós seremos um país olímpico pelo fato de sediar uma Olimpíada, mas eu acho que todos nós podemos ajudar. Como? O nosso projeto, por exemplo, Brasil Quirim, tem categoria de base. Tem, como eu te falei, uma parceria com o Instituto Compartilhar, que enxerga no esporte uma ferramenta de educação, porque desse processo sairão muitos talentos para o esporte. E aquelas crianças que eventualmente não se tornarão atletas estarão preparadas para serem bons cidadãos. Então o processo, eu vejo no Brasil, está invertido. A gente acha que o esporte é uma ferramenta com fins olímpicos, com fins de alta performance. E o processo está errado. A cerejinha do bolo é um atleta olímpico, uma medalha olímpica. A base da pirâmide, digamos assim, é a capacitação humana, a formação humana, construção de valores, usando o esporte como ferramenta de educação, sendo até repetitivo, né? Ferramenta de educação, o esporte em todas as suas dimensões, né? Participação, lazer, qualidade de vida, saúde, atividade física. E desse processo, sim, sairão mais e mais talentos esportivos. E aí a gente pode pensar em virar um país que realmente desenvolve atletas olímpicos. E o que você acha das Olimpíadas? Você acha que o Brasil vai fazer bonito? Eu espero que sim. Eu sinceramente espero que sim. A gente ouve muitas notícias ruins em relação a isso. Eu tenho muito cuidado de falar sobre isso para não fazer nenhum comentário leviano, porque eu não vi nenhuma prova ainda, mas as notícias estão aí e isso é muito ruim para a gente. Não só no Brasil essas notícias se propagam, meus amigos italianos costumam falar isso sobre isso comigo, e é um pecado. Eu sinceramente espero que a gente faça uma bela Olimpíada, porque ela vai ser aqui, ela vai acontecer aqui. Eu espero que a gente receba todas as delegações de maneira bacana, do jeito que elas merecem, que a gente tenha todas as estruturas prontas e mais do que isso, que o legado dessa Olimpíada fique para o Brasil, para o cidadão brasileiro, entendeu? Então que esses estádios, todas essas estruturas sejam usadas depois para fomentar futuros atletas, para usar com o esporte como ferramenta de educação, sempre batendo nessa tecla. Eu nunca vou abrir mão disso. Eu sou fruto desse processo, eu não posso deixar de retribuir tudo que o esporte me deu. Então, realmente eu espero que esse legado fique com essas estruturas, ginásios, estádios, fique, e também a gente consiga começar a investir naquela tecla, naquela notícia que a gente sempre ouve por aí, investir em hospitais, investir na saúde, investir na educação, investir nos salários dos professores. Eu tenho 2 professores em casa, eu sei o que é isso. Investir na segurança, investir no salário dos policiais. Então, sem demagogia, a gente precisa investir nisso, não só em estádios, mas eu acho que tudo isso pode acontecer. A gente tem condição, a Copa do Mundo foi a prova disso. Dentro da minha visão, dentro da minha percepção, a gente fez uma bela Copa do Mundo, com todos aqueles problemas que eu escuto, que eu torço, tenho esperança que não sejam verdade, superfaturamentos, né?
mas me parece que aconteceram. Mas eu espero que a gente faça uma bela Olimpíada e receba todo mundo bem, que a gente tenha belos resultados, mas que isso também não nos iluda, achando que nós somos uma potência olímpica, porque nós não somos. Você acompanhou a Copa do Mundo? Foi a jogos? Não, eu não fui no estádio, eu assisti de casa e foi muito legal, porque foi de maneira bem espontânea. Na hora do hino, a minha filha de 4 anos levantava, eu botava a mão no peito e cantava o hino nacional. Isso foi muito legal e a gente estimulou muito ela a torcer pela seleção brasileira. Eu vi muita gente falando em torcer contra, isso não tem cabimento. Eu estimulei muito, sim, a minha filha a cantar o hino nacional. Ela tem uma camisa amarela da Seleção Brasileira de Vôlei. Ela vestiu a camiseta, mas a gente contou para ela, falou para ela, mesmo pequenininha, a gente falou: filha, ser brasileiro, ser um belo cidadão, com 4 anos a gente falou isso para ela. Não é só cantar o hino, não é só torcer pela seleção brasileira. Ser um belo cidadão é não jogar lixo no chão, é respeitar o trânsito, é usar o cinto de segurança. Então, não sendo repetitivo, isso a gente está ensinando para ela. Isso é realmente ser um cidadão. Mas ela torceu de maneira muito bacana para a seleção brasileira. O Neymar, 4 anos já falando do Neymar, que quer conhecer o Neymar. Foi muito legal. Mas muito você legal. vai dar um jeitinho dela conhecer, não vai não? Não sei, eu vou ter o maior prazer, eu vou estimular isso. É legal a gente ter, mais do que ídolos, a gente ter exemplos, né? E o Neymar é um super de um atleta. Eu sigo ele pelas notícias, é um cara que tem dado bons exemplos aí. Eu vou, se for possível, por que não apresentar a minha filha? É muito legal, assim como o Neymar, todos os outros atletas, que ela conheça outros exemplos de todas as outras modalidades. Nós temos muitos exemplos bacanas no Brasil. Só esqueci de dizer no meio da conversa que o esporte para muita gente é um hobby, né? O seu é sax, é isso? Saxofone? É? Pois é, pois é. É uma paixão que eu tenho desde pequeno. Eu pude colocar em prática lá em Belo Horizonte com meu professor Marcelo Pereira, que virou meu amigo, um abração para ele. Mas eu estou sem tempo de fazer aula, porque eu preciso fazer aula. Eu fiz aula durante 2 anos. Por enquanto não é agradável me escutar. Não? Não. Eu tenho só 1 ou 2 músicas de trabalho, a minha mulher já está enjoada dessas músicas. Que perigo, hein? Então, mas eu brinco de vez em quando eu tenho tempo. Mas é necessário ter um instrutor por trás, um professor. Se Deus quiser, daqui a pouco eu vou conseguir colocar em prática, porque eu sou apaixonado pela música, pelo jazz, pela bossa nova, pela música popular brasileira. E você gosta de ler também? Que gênero? Eu adoro ler de tudo. Sou eclético nesse sentido. Eu tenho dado prioridade a biografias ou alguns livros do meu curso de educação física, né? Mas adoro romance também. Tem uma trilogia que eu sou apaixonado, que é do Noah Gordon, né? Que é o Xamã, o Físico. Maravilhoso. Eu leio de tudo, tento me informar. Como eu não tive muito tempo não consegui concluir meu curso, eu vou fazendo meu curso, minha universidade em doses homeopáticas. Eu tento me manter atualizado através da leitura, do jornal, da internet. Eu tento fazer de tudo um pouquinho para não me alienar. André, nosso tempo acabou, infelizmente. Faltou dizer alguma coisa? Nada. Só agradecer muito, muito a vocês. Sempre que vocês quiserem, eu estou aberto ao convite. Eu adorei receber o convite. Muito obrigado. Poucas as vezes eu consigo dar uma entrevista assim tão rica. Muito obrigado mesmo. Agradecer a Brasil Quirim, a SM, agradecer aos torcedores que fizeram uma festa maravilhosa no meu jogo de despedida. Obrigada pela sua presença, André. Você nem imagina como a gente está feliz com a sua presença aqui. Agradeço, muito obrigado. O Mais Esportes vai ficando por aqui, com o atleta contando a sua história. Hoje recebemos o campeão brasileiro de vôlei, só para simplificar, né? O campeão brasileiro de vôlei, André Heller. Esse e outros programas produzidos aqui pela TV Câmara, você confere no nosso canal no YouTube, TV Câmara Campinas. Até a próxima!